acho que, Carlos, eu acho que assim, a minha pior experiência de vida, né, eu passei na pandemia, né, e eu acho que até então, eu nunca tinha usado tanto todo o meu, tudo que eu aprendi, mas eu acho que é um conjunto. Eu tive a felicidade, né, em 2020 eu perdi meu esposo na pandemia, perdi para o Covid. No começo, né? No No começo da lockdown, né? pandemia, na lockdown 20 mesmo, de no abril. fechamento mesmo, a loja, todo mundo, tudo fechou dia 19, dia 20 ele começou a ter febre. É, mas eu acho que é um conjunto, eu acho que não é só o coach, não é só a psicologia. Eu tive o privilégio de ter uma mãe coach, né? Então eu tive o privilégio de ter uma mãe muito forte, uma mãe que implantou em mim muitas crenças positivas, como uma crença de que eu sou abençoada, mesmo nasci em dia de finados, cheguei chorando para ela, chorando, Foi né? exatamente isso. Ela né? olhou o lado Então positivo. ela começou a dizer, olha, mas É, você nasceu no a dia dar das luz. trevas para trazer a luz, né? Então você é abençoada. Isso eu peguei isso muito forte na minha vida como um todo e sempre tive eu sempre, além disso, ela sempre me disse assim, ó, tudo que é provação é porque você tem capacidade de carregar. Você tem que aprender alguma coisa. Então, É. outra grande crença. Então, eu fui uma felizada eu comecei a fazer terapia desde cedo. Então, né? Então eu digo muito, ela só tem até a quarta série, mas ela é coach, né? Então ela sempre foi uma coach positiva, empurrava. E- Criou 5 mulheres e um único homem, ela vendia coentro para poder nos dar de vestir, depois foi aprender a costurar para poder fazer nossas roupas. E ela dizia assim: olha, nunca dependa de ninguém, seja de homem ou de mulher, vá buscar a sua independência. Então, são crenças fortes que você vai absorvendo, né? Depois, o próprio processo de autoconhecimento que você vive no processo da psicologia, mas tem muita gente que vive na igreja e não tem esse processo de autoconhecimento, tem muita gente que vive Uhum, nas universidades de psicologia e não tem. Eu acho que é um conjunto. Eu acho que uhum, eu tive a oportunidade, o privilégio de ter uma mãe, né, que era muito, fazia com que a gente pudesse olhar sempre o lado positivo das coisas, mesmo numa situação de desgraça, vamos dizer assim, ela não aceitava nem esse nome. Uma mãe que plantou muito a união, muito forte, que os filhos não podiam nem sequer se intrigar, porque isso não era permitido. E depois a própria psicologia, depois o processo de coaching, eu acho que eu busquei, acho que o processo de coaching salvou meu casamento, inclusive, porque eu sempre fui uma pessoa muito forte, e o processo de autoconhecimento muito forte, praticando nos outros, eu tinha que viver isso. Então, eu busquei viver essa autorresponsabilidade muito forte na minha vida, graças a Deus, e também a espiritualidade. Então, acho que as 3 coisas, por isso que então, eu sempre fui uma pessoa que eu cresci, minha mãe dizendo assim, olha, você aceite, ela é uma pessoa católica, né, praticante, hoje é ministra da Eucaristia, né, então ela serve na ela é igreja, viva ainda? é, Olha aí. Como é o mas nome dela? ela é do céu. Olha, Do o céu. nome dela é Oi. Maria do Céu. Então ela é do céu mesmo. É. Mas só que ela sempre ensinou a gente dizendo o seguinte, olha, a gente não vive para a religião, a gente Hum, vive acreditando na fé em Deus. Sim. E você tem que aceitar tudo que for do bem. Então ela já fez culto ecumênico, já participou de culto ecumênico, já participou de sessões de espiritismo. Então tudo que é do bem, ela ensinou a gente. Assim, ensinou a gente ela nunca foi, ela sempre foi católica, mas eu estou dizendo assim, sempre aceitar tudo. Então, quando eu falo da espiritualidade, é muito a essência de você fazer o bem. Eu tenho amigas que dizem que são ateus, que não acreditam. É mentira, ela vive o que a palavra diz. Então, eu acho que o conjunto de tudo isso, eu acho que a sua formação, a sua crença, vamos dizer assim, espiritual, e a mãe que eu tive muito forte. Minha mãe perdeu a mãe com 5 anos e ela não traz isso como um trauma. Então, ela foi beneficiada, ela também beneficiou os filhos com essa visão, né? Então, acho Uhum. que é a junção de tudo. Acho que faz com que a gente viva. E na pandemia, quando eu perdi meu esposo, eu não tinha o que fazer. As pessoas dizem assim, olha,
Como é que você conseguiu tudo isso? Como é que você conseguiu viver tudo isso? Engraçado é que eu fiz terapia durante muito tempo, ainda hoje faço, mas com foco na perda. Eu não sei perder. Perder pessoas que eu amo. Então, eu nunca tinha ido num cemitério enterrar ninguém. Tu não ia para enterro. Nunca. Eu até Morria alguém brincava da com a minha. família e tu não Não, ia. não ia. Até brinquei com a minha irmã, dizia que no meu enterro não ia ninguém, porque o povo não disse quem vai mais enterro, né? Quando morre, os outros vão para o seu enterro, né? No interior diz isso. Quanto mais É. você vai em enterro, quando você morrer, os outros vão no seu. Mas eu não vou ver, né? Então não tem problema não, já não tomar aqui. Então eu não fui, perdi uma grande amiga minha que morreu, não fui, meu avô morreu, não fui. E aí a primeira pessoa que eu vou enterrar é o meu marido, que era uma pessoa assim, tranquila, calma, era o meu equilíbrio, o meu porto seguro, 22 anos de casado. E ele dizia que, olha, eu brigava, ele não brigava, a gente não brigava, eu brigava, ele não brigava. A gente dizia, então assim, eu falava com ele, olha, tu vai morrer, viu? Tu vai infartar dentro de 10, 9, 8. Eu começava a rir, porque ele era calmo, sabe? E ele dizia que ia morrer com 105 anos, porque ele dizia assim, ó, essa luz está queimada. Essa luz está queimada. Pronto, aí a luz ficava queimada ali, entendeu? Então, assim, super tranquilo. E aí, na pandemia, ele ficou muito preocupado, muito tenso. Até hoje, na minha visão, assim, que eu me aprofundei, né? Fiquei especialista em Covid. Para mim, foi muito forte a questão da imunidade. Ele começou a se preocupar muito com o negócio. Ele tem uma empresa de representação de fio têxtil, né, que o Ivan trabalha, que o Ivan faz. E ele se deixou abater. Então, a imunidade caiu muito forte, né? O psicológico afetou Afetou o corpo, tudo, né? né? Porque ele era saudável, ele corria, fazia academia, morreu com 50 anos, Novo. né? Novíssimo. E eu não acreditava quando ele foi para o hospital, quando eu cheguei no hospital, eu não pude nem entrar para ele ser atendido. Eu fiquei do lado de fora do hospital nessa época, não podia entrar, né? Não podia entrar ninguém. E aí ele ficou lá, e a última mensagem que ele passou no meu celular, que o cadê você, cadê você? Ele, pode ir, eu estou bem, precisava vir para cá. Né? Última mensagem que ele mandou Última para ti. mensagem. Tem até hoje. Até hoje. E aí eu fui pegar lá atrás, no hospital, as roupas dele, tudo dentro de um saco, era tudo muito, com aquelas N95, e não podia entrar, e foi assim, uma coisa assim que os meus amigos, os amigos dele, não sabiam, tinha certeza como ele ia sair, entendeu? E aí foi passando, aí a gente começou a... Aí, em 2 dias ele entrou na UTI, né, já foi entubado. E aí a gente foi atrás de uma equipe médica extra, e nessa época não podia entrar porque não tinha equipamento para o médico, mesmo a gente pagando os equipamentos. E aí os meninos se dividiram, Carlos, assim, como ninguém. Assim, o Marinho era quem conhecia Deus e o mundo, aí movimentou céus e terras para conseguir que a equipe médica pudesse entrar na UTI. Ele foi um dos primeiros a entrar na UTI, a ser entubado. Calma aí, com 2 dias que ele foi internado no dia 20. Não, ele não foi internado no dia 20, ele adoeceu no dia 20. No dia 20 de No dia março. 26 ele foi para o hospital, ele chegou lá, ninguém sabia de nada, aí mandaram ele voltar, não fizeram nenhum teste de oxímetro, não estava assim com esse... Naquela época, era só todo mundo vá quando descobrindo. estiver morrendo, né? Exatamente. No hospital. Aí Que aí foi um grande erro da pandemia. Exatamente. Grande Porque erro. se tivesse Aí ele, no dia 26, ele volta para casa, no dia 28 eu interno ele, chego lá, ele já está com 80% do pulmão comprometido, no dia 29 ele entrou na UTI. Né? Então aí começa todo esse processo. Você não tinha informação nenhuma, você esperava o dia todo, que foi 5 dias assim, que uma vez no dia alguém pudesse ligar para você, para dar informação de como é que ele estava. Né? E a gente preso dentro de casa, do apartamento. Nessa época a minha secretária... Os hospitais não tinham um canal Começaram a ter, imagina, as portas foram fechadas, as coisas foram fechadas dia 19. Né? Ele foi um dos primeiros a entrar na UTI. Tinha sobra. Então, aí, mesmo assim, demorava demais, porque eles estavam procurando saber ainda, né? Então, no 5º dia, a gente conseguiu uma equipe,
para botar lá dentro do hospital, para fazer esse acompanhamento. Aí começou. Então, o Marinho conseguiu mexer e conseguiu a equipe. O Marinho, nessa época, ficou na Lagoa, porque o filho dele, o filho dele era pequenininho, tinha um problema, não podia nem ouvir, porque ele tinha um problema sério de refluxo no rim. E o custódio foi quem fez a ponte de todos os médicos. Então, a gente fazia conferência. Então, o médico ligava 2 da manhã, 4 da tarde. Ele era quem recebia, ligava para mim, e aí a gente fazia uma conferência, e ele ficava, mas o que mais? O que mais a gente pode fazer? E eu passava o dia inteiro nessa pegada, enquanto não tinha notícias, ia trabalhar, trabalhava. E, e aí ele piorava, melhorava, piorava, melhorava, era PCR, leucócitos, PCR, leucócitos, uma hora era uma coisa, outra hora era outra. E quando foi no dia 20, foi o pior dia, eu acho que foi a única vez que eu tomei remédio para dormir na minha vida, porque ele virou à noite do dia 20. Ele virou, foi o pior dia, foi o dia que a gente achava, de abril, foi o dia que a gente achava que ele ia morrer. Do dia 19 para o dia 20. Oh. Do dia 19 para o dia 20 eu passei a noite acordada, no dia 20 ele passou o dia muito mal, eu achava que não ia virar a noite do dia 20. Aí à noite do dia 20 eu passei de novo acordada. E no dia 21 de manhã ele deu um suspiro de melhora. E aí eu tomei um remédio e dormi o dia inteiro. E quando eu acordei, eu dormi para descansar. Quando eu acordei, aí quando deu 8 horas da noite, né, aí uma pessoa do prédio, porque estava todo mundo, a gente faz parte de um grande movimento, um movimento católico chamado Familiares Consórcio, né, Sim, que faz parte com a Marília e com várias pessoas. Uhum. E eu fazia parte do grupo Livres em Cristo, que é o nosso grupo de origem. E esse grupo todo se movimentou, a gente fazia correntes de orações e correntes de orações, correntes de orações. E com a Camila, a Camila do Paulo José, a Lu Fialho lá. Camila Benevides. Camila Benevides, a Lu Fialho, a Tice, que me deram, a Marília foi maravilhosa. Então, eu tive esse amparato muito grande. Durante mais de 50 dias, eu recebi na minha casa café, almoço e jantar do meu grupo de orações. Sério, que porque massa. A gente teve, a minha secretária, ela teve, ela doente, depois o filho, depois o marido, e eu estava sozinha em casa e eu não sei cozinhar nada. Meu filho mais velho foi quem aprendeu a cozinhar, né? Porque eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu recebia café, almoço e jantar com um bilhete, com uma mensagem. E aí eu dizia para os meus filhos, eu morria de medo, eu tenho muito medo deles se revoltarem. Eu morria de medo deles se revoltarem, porque, assim, se a sua vida está difícil, se você não ela pode ficar muito pior se você não tiver uma crença que você possa se sustentar nela, entendeu? Sim. Então eu morria de medo dos meus filhos se revoltarem, né? Eles não viram nem o pai sair de casa. E eu dizia, olha, você está vendo isso aqui? Isso aqui é a misericórdia de Jesus. Todos os dias, todos os dias. E no dia 21, umas 8 horas, ele começou a ficar mal. Umas 11 horas, uma pessoa do prédio, porque aí o custódio ligou para uma pessoa do prédio, ele foi a primeira a saber. E aí no meu prédio tem 16 médicos. E aí eu fui para o hospital, já sabia que estava calma, tranquilo, tinha passado o dia dormindo, que ele tinha ido, né? Que ele tinha me preparado para ir. No dia 20, foi um dia a gente achava que ele ia. Foi um dia desesperador, né? Engraçado que no dia 20 foi o dia da minha posse, né? Lá foi desesperador. E no dia 21 ele foi, né? E quando eu chego lá, né? Então por isso que eu digo que cada um assumiu um papel. Quando eu chego lá, quem está lá para me esperar? O Pedro Ivo. Interessante, né? O Marinho movimentou céus e terra, movimentou o hospital, os amigos, os médicos e não sei o quê. O custódio foi quem tocou. E aí no dia ele adoeceu, né? Porque não tem condição, né? A energia é muito forte. E o Pedro Ivo executou todo o processo de funeral, todo ele próprio. Até hoje, o túmulo do meu esposo é no nome dele. Então, assim, eu tenho assim, uma gratidão, uma dívida de gratidão, não é dívida nenhuma, mas é uma gratidão assim, por eles, que são realmente meus irmãos. Demais, demais. Eles são figuras fantásticas.